Pois é, a imposição de sanções contra o ministro Moraes e, naturalmente, no comunicado e as informações que foram compartilhadas pela imprensa americana e brasileira indicam que todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estariam bloqueados, assim como alguma empresa que esteja ligada a ele, além de contas bancárias. E aí as apurações mais recentes indicam que o ministro não tem contas nos Estados Unidos, nem empresa, nem bens, e o visto dele para conseguir entrar em território norte-americano está vencido há 2 anos. Mas há questões importantes para nós tratarmos, né, Koba, em relação a algumas restrições, porque essa lei Magnitsky, ela é tratada como se fosse a morte financeira da pessoa nas relações internacionais, principalmente, né? Possivelmente o ministro conseguirá se utilizar de meios de pagamento dentro do território nacional, mas se utilizar de meios de pagamento, cartões de crédito com bandeira das administradoras norte-americanas, né, as mais conhecidas, Visa e American, são justamente empresas norte-americanas administradas em território americano. O que é preciso considerar em relação à imposição dessas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? Qual é a extensão dessa punição, Koba? Olha, Caniato, vamos lá. As consequências diretas da aplicação dessa sanção, de fato, talvez não causem tanto efeito assim no dia a dia do ministro, já que ele não tem os bens nos Estados Unidos, não tem nem o visto válido neste momento, né? Não tem aí nenhum tipo de bem a ser bloqueado, imóvel, enfim, etc., no território americano. Mas as consequências indiretas, essas afetam indispensavelmente o ministro, inegociavelmente afetarão o ministro. Você já citou o exemplo aí dos cartões de crédito, mas não é só usar um cartão de crédito no território brasileiro de bandeira americana, como Visa, Mastercard, American, entre tantas outras. É usar um voo aqui doméstico de alguma empresa aérea que também faça voos aos Estados Unidos. Eventualmente elas podem evitar transportar o ministro. Fazer movimentações com bancos nacionais do território brasileiro que tenham também operações financeiras e bancárias com os Estados Unidos também pode se tornar um problema para o ministro. Inclusive os bancos estatais, né? Inclusive Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são os bancos que os servidores públicos, né, geralmente recebem, enfim, há uma série de dificuldades indiretas, reflexas, de tabela, que vão afetar o ministro Alexandre de Moraes, sim. Então, isso vai chegar nele de alguma maneira como algo que ele fazia no cotidiano, que eventualmente vai ter que deixar de fazer. E chama atenção, né? É um ministro de uma democracia, é um ministro, pelo menos do Estado, que deveria ser democrático na sua inteireza, que é o Estado brasileiro, e que agora se junta a tantos outros nomes que, se você for pesquisar quem mais foi sancionado pela lei Magnitsky, você vai encontrar uma série de ditadores, uma série de autoridades vinculadas a estados autoritários. E agora está lá o nome do ministro Alexandre de Moraes ao lado desses nomes todos. De qualquer forma, já não é um bom exemplo aqui para o Estado brasileiro. E aí o Beraldo trouxe alguns exemplos aqui do que pode ter levado o governo americano a ter tomado essa decisão, e eu traria alguns outros muito rapidamente, Caniato, porque na essência a lei Magnitsky ela visa proteger direitos humanos e também combate à corrupção, né? São os dois grandes motes ali de fundamentação da aplicação da lei. E em se tratando de direitos humanos pela atuação do ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho como não me recordar de algumas questões que são evidentemente afrontas a direitos humanos e que aconteceram aqui no Brasil. Quando nós tivemos os atos do 8 de janeiro, que são atos desprezíveis, atos que devem ser sim repudiados, que não devem se repetir nunca na história, que devem ser sempre lembrados como que não se deve acontecer, na sequência nós tivemos prisões de centenas, passando dos 1.000 presos, logo ali de imediato, homens e mulheres juntos. Isso, segundo tratados internacionais, é afronta a direitos humanos. Mais do que isso, idosos com crianças presos, junto com aquelas pessoas todas. Tinha pessoas que estavam acompanhadas de seus filhos e filhas e estavam todos presos. Isso é afronta a direitos humanos. Mais do que isso,
A gente teve pessoas que ficaram presas por dias nessas condições, esperando uma audiência de custódia. Tão criticada a audiência de custódia que eu aqui, excepcionalmente, diante de todos os colegas, defendo, que deve acontecer no prazo de 24 horas, segundo a lei, sob pena de se tornar uma prisão ilegal. Só que não valeu para os presos do 8 de janeiro, porque eles esperaram por dias para ter uma audiência de custódia. E quando tiveram audiência de custódia, tiveram essas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva. Inclusive, quando a gente vê o enunciado da imposição da sanção, eles falam de prisões preventivas em desacordo com a legislação, né? Essas são várias, porque se a pessoa ela tem residência fixa, ela tem uma atividade ilícita, ela não tem nenhum tipo de antecedente, ela já foi proibida de estar acampando, de estar manifestando, ela tem que responder em liberdade, é a regra, sob pena de violação a requisitos da prisão preventiva e, portanto, aos direitos humanos, sem citar as peculiaridades de cada uma dessas pessoas, hein? Temos mães presas até hoje, mães de crianças menores. Nós tivemos um caso que chama muito a atenção de uma pessoa com comorbidades, doença, problemas médicos, não sei exatamente no detalhe de que natureza, mas problemas médicos com atestado médico de que deveria ter um cuidado maior, pedindo prisão domiciliar, com parecer do Ministério Público, hein? O acusador, o PGR, concordando com a prisão domiciliar, e isso numa fila de decisões, engavetados sem decisão nenhuma do ministro, e a pessoa morreu na cadeia. E aí? Será que é um absurdo dizer que isso pode ser considerado uma violação a direitos humanos? Não é. É questionável. Você pode defender ou criticar, gostar ou não gostar, mas isso é inadvertidamente, uma possibilidade de ser, sim, considerado uma violação a direitos humanos. Ou seja, há margem de interpretação nesse sentido, e a gente está citando só alguns poucos exemplos, hein? Lembrando que o ministro é relator de quase tudo no STF, em especial o maior absurdo de todos, o inquérito permanente. Em democracias, não existe inquérito permanente, estado permanente de investigação, principalmente de opositores do governo. Isso aí é sinal de abuso em qualquer democracia do mundo. Então, a gente tem uma série de argumentos que poderiam fundamentar a decisão tal como ela aconteceu.